Se você está cansado, frustrado e pensando em desistir, essa mensagem é para você. Há momentos na vida em que tudo parece conspirar contra nós. Momentos em que olhamos para frente e não vemos saída. Momentos em que a vontade de desistir se torna quase irresistível, como um sussurro constante dizendo: pare, você não vai conseguir. É melhor desistir agora, antes que a dor aumente. A reflexão de hoje é sobre algo fundamental para quem deseja viver uma vida com propósito, significado e evolução. A importância da persistência. Persistir, não desistir, manter o foco, especialmente nos momentos difíceis, quando as frustrações aparecem e parecem nos engolir por completo. Porque a verdade é que todos nós, sem exceção, enfrentamos frustrações. Todos nós passamos por momentos em que as coisas não saem como planejamos, em que os esforços parecem não dar resultado, em que o caminho se mostra muito mais árduo do que imaginávamos. E diante da frustração, a vida sempre nos coloca diante de duas escolhas básicas, fundamentais: desistir ou persistir. Desistir é fácil, é tentador, é a opção que oferece alívio imediato, mesmo que esse alívio seja apenas ilusório. Desistir é parar de lutar, parar de tentar, parar de acreditar que é possível. Persistir, por outro lado, é difícil. Exige força, exige coragem, exige fé. Persistir é escolher continuar, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. É dar mais um passo mesmo quando suas pernas tremem de cansaço. É acreditar mesmo quando as evidências externas parecem dizer que você deveria desistir. Entre essas duas escolhas, desistir ou persistir, existe uma ponte fundamental. Uma ponte que determina qual escolha você vai fazer na maioria das vezes. E essa ponte se chama consciência. Quanto maior o seu nível de consciência sobre quem você é, sobre o seu propósito verdadeiro, sobre o sentido profundo da sua existência, maior será sua capacidade de persistir no que realmente importa. Porque quando você tem consciência, quando você sabe por que está fazendo aquilo, quando você compreende o valor e o significado da sua jornada, as dificuldades continuam existindo, mas elas não te derrubam. Elas podem te fazer tropeçar, podem te fazer desacelerar, mas não te fazem desistir. Por outro lado, quanto menor essa consciência, quanto mais você vive no automático, sem entender quem é e para onde vai, mais facilmente qualquer dificuldade te derruba. Qualquer obstáculo se torna uma montanha intransponível. Qualquer frustração se torna motivo suficiente para abandonar tudo. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza, com compaixão, mas também com firmeza. Problemas fazem parte da experiência humana. Sempre fizeram, sempre farão. Todos passam por desafios, todos enfrentam dificuldades, ricos e pobres, jovens e velhos, saudáveis e doentes. Todos, sem exceção alguma, têm suas batalhas para lutar. Esperar uma vida sem dificuldades é uma ilusão, é uma fantasia que, quando confrontada com a realidade, gera apenas decepção e amargura. A questão não é se você vai enfrentar problemas, a questão é como você vai lidar com eles. O que diferencia as pessoas não é a ausência de problemas em suas vidas, mas a capacidade de lidar com os problemas que surgem e continuar caminhando apesar deles. E se você olhar para a própria história da humanidade, vai perceber que apesar de todos os problemas, há uma evolução constante acontecendo. Evolução espiritual, evolução social, evolução científica, evolução humana. E isso só acontece porque há persistência. Persistência de pessoas que não desistiram de sonhar com um mundo melhor. Persistência de pessoas que não desistiram de lutar pelo que acreditavam. Persistência de pessoas que, mesmo diante das maiores adversidades, escolheram continuar. Porque nada de valioso se constrói sem persistência. Nada. Um casamento feliz não acontece sem a persistência de continuar amando mesmo nos momentos difíceis. De continuar dialogando mesmo quando a comunicação parece impossível. De continuar escolhendo o outro, mesmo quando as imperfeições se tornam evidentes. Uma carreira de sucesso não acontece sem a persistência de continuar aprendendo, de continuar se aperfeiçoando, de continuar trabalhando mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Uma saúde equilibrada não acontece sem a persistência de cuidar do corpo dia após dia, de fazer escolhas saudáveis, mesmo quando a tentação é grande, de manter hábitos que te fortalecem, mesmo quando é mais fácil deixar para depois. E uma evolução espiritual profunda, definitivamente, não acontece sem persistência. Sem a persistência da oração diária, da leitura edificante, da reflexão constante,
da busca sincera por ser uma pessoa melhor. Persistir é essencial para vencer maus hábitos. Aqueles hábitos que sabemos que nos fazem mal, mas que parecem ter raízes tão profundas em nossa vida. Vícios, compulsões, padrões de comportamento destrutivos. Todos eles só são vencidos com persistência. Persistir é essencial para melhorar a saúde. Para quem luta contra uma doença crônica, para quem precisa mudar completamente o estilo de vida, para quem está em tratamento e passa por dias difíceis, menos a persistência é o que mantém a esperança viva e o corpo lutando. Persistir é essencial para lidar com pensamentos negativos, com aquela voz interna que te critica, que te diminui, que te faz duvidar de si mesmo. Silenciar essa voz, substituí-la por pensamentos de amor e compaixão, é um trabalho diário que exige persistência constante. Persistir é essencial para atravessar momentos de tristeza profunda, de luto, de perda, de desespero. Momentos em que parece que a escuridão nunca vai passar, mas ela passa. E passa mais rápido para quem persiste em buscar a luz. Persistir é essencial para buscar autoconhecimento, para olhar para dentro, para enfrentar suas sombras, para reconhecer suas falhas e trabalhar nelas. É um caminho longo, às vezes doloroso, mas absolutamente necessário. E aqui é importante fazer uma ressalva. Em muitos casos, é preciso ajuda. É preciso tratamento médico, terapia, acompanhamento profissional, apoio de pessoas queridas, mas também é necessário o esforço pessoal. Um trabalho não exclui o outro. Você pode e deve menos buscar ajuda quando precisa. Mas você também precisa fazer sua parte. Você precisa persistir. Você precisa estar comprometido com sua própria transformação. Persistir também é cuidar. Cuidar do corpo que Deus te deu. Cuidar das emoções que você sente. Cuidar dos filhos que vieram através de você. Cuidar dos relacionamentos que te sustentam. Cuidar das pessoas que você ama, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando exige sacrifício, mesmo quando você está cansado, porque aqui está algo maravilhoso. Com o tempo, as pessoas amadurecem, evoluem, se transformam. Aquele filho rebelde de hoje pode ser o adulto responsável de amanhã. Aquele relacionamento difícil de agora pode se transformar em parceria profunda com os anos. Aquele desafio que parece impossível hoje pode ser a história de superação que você vai contar com orgulho no futuro. Ninguém é hoje a mesma pessoa que era 5, 10, 20 anos atrás. Todos evoluímos, ou pelo menos temos a oportunidade de evoluir. E quem permanece no caminho certo, quem persiste naquilo que tem valor, dá à vida a chance de trazer frutos que só o tempo revela. Frutos que você nem imagina que existam, mas que vão aparecer no momento certo, surpreendendo você com sua beleza e plenitude. Muitas conquistas que admiramos só existem porque alguém não desistiu quando tudo parecia difícil demais. Aquele músico que você admira ensaiou milhares de horas quando ninguém acreditava nele. Aquele empreendedor que você respeita faliu várias vezes antes de finalmente ter sucesso. Aquele líder espiritual que te inspira passou por crises profundas de fé antes de encontrar sua luz. A tentação de desistir diante da frustração é grande. É humana, é compreensível, mas sem fé, sem força moral, sem fortalecimento espiritual, corre-se o risco de abandonar experiências valiosas antes que elas floresçam. É como arrancar uma semente do solo porque ela não germinou no tempo que você esperava. A semente estava lá, crescendo invisível sob a terra. Mas você não teve paciência, não teve persistência e arrancou justo quando ela estava prestes a brotar. Mas é fundamental entender: persistência não é teimosia. Não se trata de insistir cegamente no que não faz sentido, no que está claramente errado, no que te faz mal. Persistir em um relacionamento abusivo não é virtude. Persistir em um caminho que claramente não é o seu não é sabedoria. Persistir em hábitos destrutivos não é fé. A persistência verdadeira, a persistência que tem valor espiritual, é aquela que se mantém firme naquilo que tem propósito, valor e significado, naquilo que te faz crescer, mesmo que doa, naquilo que te aproxima de Deus, mesmo que seja difícil, naquilo que te torna uma pessoa melhor, mesmo que exija sacrifício. E para saber a diferença entre persistência sábia e teimosia cega, é necessária sabedoria, é necessário discernimento, é necessário oração, reflexão e, às vezes, ajuda de pessoas sábias que possam te orientar. Persistir no que faz sentido é um dos maiores atos de maturidade espiritual e humana. Gostou da mensagem? Então curta, compartilhe e inscreva-se no canal Mensagens da Alma. Sua participação ajuda a levar esperança e luz a mais pessoas. Que Deus te dê força para persistir. Que Ele te dê sabedoria para discernir
onde vale a pena insistir, e que Ele te sustente com sua presença nos momentos em que tudo parecer difícil demais. Você é mais forte do que imagina, e com Deus ao seu lado você pode persistir e vencer.